Vamos falar de memória, algo que nos é muito importante, mas também é algo que nós não cuidamos bem. Por isso, hoje vamos ver o que é memória, para nós sabermos o que é que podemos fazer para recuperar, limpar e preparar, não é? Porque a memória é um músculo. Nós nascemos quando somos crianças, não é? O nosso cérebro começa a adquirir informações. O problema é que depois na adolescência e nos adultos nós fazemos tudo para que este músculo não seja o nosso músculo mais trabalhado. Por isso, primeiro vamos dizer o que é memória. Por isso, a memória permite-nos adquirir, por isso, receber, armazenar, por isso, reter, ou recuperar memórias que nós já temos e que vamos buscá-las. Tudo isto lida com informação. Tudo o que nos rodeia é informação. A memória, por isso daí vem a tal parte do músculo, nós memorizamos muito mais quando todos os nossos sentidos são aplicados na recolha da informação. Por isso, quando nós adquirimos informação, quanto mais sentidos nós tivermos a funcionar, mais essa memória é retida. Por isso, fica em nós. Por isso, o nosso olfato, a nossa sensação térmica, o nosso olhar, o nosso ouvido, o nosso tato, tudo isto tem que ser potenciado para nós termos uma boa memória. Ora, muitas vezes o povo diz que o saber não ocupa lugar. O que não é verdade, não é? Porque todo o saber ocupa lugar. Por isso é que muita gente tem má memória. A ajuda especializada serve para nós ensinarmos às pessoas esta parte, que é, se nós tivermos uma memória e a enchermos de coisas desnecessárias, ficamos com menos espaço para as coisas necessárias. Por isso, quando o povo diz o saber não ocupa lugar, é simplesmente no sentido de que as pessoas têm que ser curiosas e aprender mais, porque a nível de memória, o saber ocupa lugar. Por isso, a nossa memória, se nós a virmos nas nossas situações do dia a dia, por exemplo, as pessoas que têm muita dor emocional, que andam sempre a pensar na mesma coisa, isto é um quadro de sofrimento. São pessoas que a memória em si está limitada, porque só estão focadas naquela informação e naquela informação gera. Por isso é que estão numa situação de ruminação, sempre a pensar a mesma coisa, sempre a recordar as coisas más, sempre num quadro de tristeza e de sofrimento. A memória é o que suporta tudo isto, porque os génios, aquelas pessoas que são consideradas génios desde criança, que começam a ter potenciais que não são muito normais em determinadas idades, não é? A memória delas tem que ser cuidada. Por isso é que, geralmente, esse tipo de génios são isolados. Por isso, os pais, ou a família, os tutores, ou quem tem interesse neles, isolam-os. Porque a memória destas pessoas não pode ser poluída, que é o que nós, como uns mortais, fazemos, não é? Passamos a vida a poluir a nossa memória. Uma coisa muito importante é, de nada serve a memória, e isto é um ponto muito importante que vocês devem reter, se o nosso sono não estiver em dia, ou não for longo o suficiente para fazer a limpeza da memória. Quem dorme pouco tem menos memória. Quem dorme muito, quer dizer, mais do que o normal, também tem pouca memória. A memória só é exercitada por as pessoas que dormem as horas necessárias, geralmente as 7, 8 horas recomendadas. E sempre sono noturno, sono de escuro. Porque quem dorme de dia e trabalha de noite tem menos memória.
tudo isto afeta a nossa memória. Por isso, às vezes, as pessoas estão a falar umas com as outras e dizem eu recordo muitas coisas, eu não tenho memória nenhuma. Mas se formos analisar cada pessoa e o compararmos, fizermos a correlação com o sono, vemos que as pessoas que dormem, que têm muita memória são as que têm um bom sono e as pessoas que não se lembram de nada são as que têm um mau sono. Por isso, é necessário haver um bom sono, importante. É necessário haver um foco. Foco é nós sabemos o que queremos. Ora, aí está, eu já vou aplicar isto em algumas situações. E não poluir a memória. Porque, hoje em dia, o que mais acontece na sociedade é a nossa memória estar poluída com milhões de coisas que não nos interessa para nada. Não nos acrescenta, não nos ajuda, não nos potencia, distrai-nos, ocupa lugar na nossa memória e depois isto tem consequências no nosso dia-a-dia. O foco é, nós temos que saber o que queremos. Um estudante sabe que tem que estudar. Ora, se tem que estudar matéria, não pode estar, por exemplo, a ver telenovelas ou séries daquelas que nunca mais acabam. Porque isso é algo que muitas vezes usam para se distraírem, para relaxar, mas que está a ocupar espaço. Se nós formos para os cursos que são muito exigentes, tipo medicinas, engenharias, magistraturas, que tem que haver muita capacidade de armazenamento, essas pessoas não andam a ver telenovelas, a ver filmes ou a ocupar a memória com outras coisas, a não ser aquilo que foco querem. Isto é muito importante e isto, claro, vem desde criança. É que os pais têm grande importância nisto, não é? Por isso, vou só separar aqui a memória em duas partes para vocês terem a noção do que estou a falar. A memória é separada em duas partes. A memória declarativa, que é de curto prazo, que é quando nós sabemos que algo aconteceu. Houve ali um acidente, eu vi o acidente, sei que aquele acidente aconteceu. Esta memória declarativa é de curto prazo. Eu, daqui a 1 ou 2 dias, já não me lembro daquela situação, porque foi uma situação de que eu tive conhecimento dela, mas não me foi significativa, não a memorizei. Depois temos a memória não declarativa, que é de longo prazo, onde nós queremos saber como é que aconteceu. Ora, se nós vimos o acidente de automóvel e quisermos saber como é que aconteceu, quem é que o provocou, em que condições é que aconteceu, afinal a pessoa que estava dentro nós até conhecemos, é a prima de um amigo nosso, e o tal como. Ora, isto nós armazenamos. Amanhã ou depois lembramos-nos deste acidente porque nós armazenamos informações ao acidente. Como aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, e a pessoa que aconteceu até nos era conhecida, e tudo isto criou esta informação, que nós pegámos nela e pusemos na memória. Agora, imaginem, nós desde criança até adultos temos isto aos milhões, todos os dias, desde que acordamos até dormir. As pessoas que dormem menos recebem mais informação do que as pessoas que dormem mais. Por isso, a memória em si está mais poluída. É importante nós vermos esta memória de curta duração e de longa duração, porque é aqui que na ajuda especializada é trabalhada as pessoas que têm problemas de memória. Por isso, isto sendo um músculo, tem que ser trabalhado desde criança. Por isso, a nível de crianças, vamos desconstruir isto por idade. Nas crianças está a informação. Ela é mais seletiva, por isso eles aprendem tudo, mas não estão no abstrato. Elas veem algo, memorizam algo, mas aquele algo não as leva para mais lado nenhum. Tipo, elas veem-se, por exemplo, o acidente, não é? Mas não correlacionam aquele acidente com a mortalidade na estrada, o perigo que há das pessoas conduzirem em alta velocidade. Isso é algo que nós só vivendo é que vamos construindo essas correlações. Por isso é o tal abstrato. A criança está só numa de recolha de informações, por isso não está no abstrato. O adolescente está na assimilação. É muito importante esta passagem da criança para a adolescente a nível de memória. E tem que ser bem dirigida, não é? Porque a memória é uma esponja, não é? Vai absorvendo. Agora, aqui que nós precisamos saber é o que é que eles estão a absorver. Que interesse, que potencial tem o que eles estão a aprender. Por isso é que as crianças devem ser dirigidas para o que querem ser, o que querem fazer, o que gostam mais, e não haver dispersão.
crianças que não têm uma educação com pais vigilantes, que aprendem tudo, veem todas as televisões, veem filmes de adultos, veem pronto, tudo, não são seletivos, estão a ocupar a memória, não estão a ter foco. Por isso, depois, essas crianças têm muita dificuldade na escola, porque depois dizem, ok, tem aqui este livro, que é o livro das matérias, tem que estudar, e aquilo é algo mais que ele vai acrescentar a todas as distrações, porque ele não foi focado, não foi ensinado a focar-se em determinada tarefa específica, porque o livro vai o potenciar, os estudos para passar de ano. Os filmes, os livros, os carrinhos, as bandas desenhadas, tudo isso não é? Por isso é importante aqui esta gestão da criança para o adolescente. O adulto, a memória tem a ver conforme ela foi formada na adolescência, não é? Depois nós damos bom uso ou mau uso. E geralmente da adolescência para o adulto é quando vêm os maus sonos. E havendo um mau sono, esqueçam a memória, não é? Não vale, ninguém pode estar a trabalhar a memória sem um sono. E o sono, por exemplo, se for um sono farmacológico, que só é feito à base de medicamentos, não é? Esse sono não é um sono prejudicial à memória, como é lógico, é um químico, não é? Estamos a falar de sono natural, e nós, para termos um sono natural, vão ver o vídeo que eu fiz sobre o sono e vão ver o vídeo que eu fiz sobre o relaxamento. É importante nós relaxarmos e sabermos dormir, porque se não o fizermos, afeta tudo, a memória em concreto. O idoso, a memória é algo que já está em perda de capacidade, não é? Está no processo inverso à criança, que enquanto está em formação, no idoso está em perda. Temos que ver aqui as distrações. O que é que nos distrai? E isto começa desde crianças, não é? Quando os papás põem os filhos a verem os desenhos animados para os ocupar enquanto os pais estão a fazer o que querem, não é? Isso é algo que os está a poluir. Porque não é algo... Se for com tempos determinados, é uma distração. Se a criança fica ali 1, 2, 3, 4 horas, um dia inteiro a ver telenovelas, e nesta quarentena o que mais aconteceu foi gente, crianças, adolescentes e adultos, a verem televisão de manhã à noite, não é? Isto acaba por nos poluir. Está a ocupar espaço na memória. Por isso, as pessoas que ocupam o tempo com estas distrações, telenovelas, séries, filmes, não é? Não estão a potenciar a memória para as coisas que precisam. As telenovelas e as séries são o que nos polui mais, porque é algo que tem sequência. Ora, nós não só estamos a memorizar aquilo, como estamos a entrar no abstrato e estamos a pensar como é que vai ser o próximo episódio. Por isso não ficamos focados no hoje. Estamos a pensar amanhã, o que é que vai acontecer nesta série, nesta telenovela amanhã. O que é que o personagem tal, o que é que vai fazer. Isto são as tais situações que o nosso cérebro faz em automático durante o dia todo. A semana toda, meses todos, anos todos, não é? E isto está-nos a distrair, não é? É como um atleta de autocompetição, por exemplo, de corrida, ir para a discoteca ou não fazer exercício, não é? São situações que os distraem do potencial dele, que é correr. Aqui é a mesma coisa. Estudantes, neste caso crianças, neste momento em quarentena, que tiveram a ver desenhos animados de manhã à noite, não é? Agora, para recomeçar a estudar, nos tais horários de estudo, é muito complicado, não é? Porque o que eles querem, porque o cérebro, em termos de também existem interesses, não é? Não está focado no estudo, que é o sacrifício, está focado na distração. Aqui o pai e a mãe têm grande importância nesta gestão. Os perfis dos bons alunos em crianças, adolescentes e adultos é muito centrado no foco, no que querem, e o foco só vem, desde criança, nos pais, ou no acompanhamento que a criança tem. Não tem que ser pai e mãe, pode ser tia, pode ser a escola, um professor especial, algo concreto, que os fez ver o potencial, interessou-os por esse potencial e focou-os nesse potencial. Claro que isto exige sacrifício, muito sacrifício, porque há estudantes que só estudam, mas estão focados em ser algo. Depois de serem esse algo, atingir o seu objetivo, podem ter outras potencialidades. Aquelas pessoas que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, são muito raras as exceções, são os tais génios, não é? Mas nem todos os somos, não é? Nem todos podemos ser génios.
Aqui, o que nós temos que ver é, por exemplo, música de alta intensidade, aquela música muito alta, geralmente a música punk, rock, aquela que é muito ruidosa, também é uma distração, porque polui. Não só pela intensidade, também pelo conteúdo, né? Geralmente são mensagens repetitivas, batidas repetitivas, não é? Isso é mau para a nossa memória. A música mais suave, mais verbalizada, por isso com mensagem, é algo que nos relaxa. Por exemplo, a indústria fonológica, hoje em dia, existem fórmulas matemáticas para as músicas que ficam no ouvido. Tais músicas que toda a gente conhece, né? Essas músicas têm fórmulas matemáticas por trás. Qualquer música aplicada àquela forma fica no ouvido. Não são, por isso não são músicas são músicas que têm sempre repetições e que usam muito esta distração. Por isso, distraem-nos o suficiente para ficar no ouvido. Né? Tudo isto é pensado por os especialistas. Não é? Depois temos aqui a situação tudo o que é desnecessário. Não é? Há situações que nós fazemos que são-nos completamente desnecessárias. Nós não precisamos daquilo para nada. Pode ser qualquer coisa. Tudo o que não nos leva aos nossos objetivos é desnecessário. Não é? Nas crianças e os adolescentes, o que nós queremos é que eles estudem, não é? Para em adultos poderem ter boas oportunidades de emprego, não é? Por isso, se desde crianças e adolescentes eles andarem nos jogos de consolas e de vídeos, eu noto aqui, todos podem fazer isto desde que estejam limitados no tempo. Uma criança, se dormir 8 horas e tiver meia hora por dia para jogar computadores, ou para ver séries, ou para ver banda desenhada, muito bem. Uma criança que não durma para estar a ver séries, para estar até, ou um adolescente que está a noite inteira em claro a jogar videojogos, isto é prejudicial para a memória. Aqui o QB, o quanto basta é que é importante, não é? É o tempo que cada tarefa tem. Ora, se é uma tarefa de distração, não pode ocupar o tempo todo. O tempo todo tem que ser ocupado por a tarefa que nos potencia. O estudo, por exemplo, o trabalho. Há trabalhos exigentes que as pessoas têm que dormir para concretizar os seus trabalhos. Não? Nem toda a gente tem aqueles trabalhos em que entra às 9 e sai às 5 e na prática não fez nada, não é? Esteve lá. Há trabalhos que precisam de bom sono, precisam de concentração e precisam que as pessoas não estejam distraídas. Para essas é que é importante este lado da memória. É necessário vocês verem que a memória influencia-nos em tudo, até mesmo nas nossas relações com os outros, não é? As pessoas que têm mais relações, por isso aquelas que não conseguem escolher a pessoa certa. Ora, por exemplo, vão ver o vídeo que eu fiz sobre como escolher a pessoa certa. Por isso, as pessoas que estão sempre no mesmo padrão de pessoas que lhes fazem mal, se nós formos analisar, o sono destas pessoas é muito mau, a memória destas pessoas é muito má. Por isso, como é muito má, por isso é pouca, a pessoa fica só a pensar naquele momento a faz sofrer. Então, não deixa-se de pensar e de escolher sempre as mesmas pessoas, porque é aquilo que ela conhece, não é? A memória influencia em tudo. Nas nossas escolhas, nas nossas decisões, porque nós, para decidir algo bem, escolher a pessoa certa, temos que ter memória do que fizemos errado. Se nós o que fizemos errado não analisarmos e não retivemos, quando agora vamos escolher, vamos tomar a mesma decisão que tomámos antigamente. Por isso é que é importante nós termos a memória como algo que nos estrutura, porque as pessoas que têm profissões mais físicas e manuais têm memórias muito más, porque ela não é utilizada como músculo. Pessoas que têm memória, trabalhos mais cerebrais, que exigem mais concentração, mais sabedoria, mais recuperação de informação, por isso estudaram uma determinada situação, agora na profissão têm que recordar o que estudaram para aplicar. São pessoas que têm que ter boas memórias e têm que preservar a memória pelo não poluir e um bom sono. O sono, claramente, é algo que nos tira esta ferramenta importante. É muito bom nós vermos que a memória pode ser limpa, pode ser organizada e para nós selecionarmos, não é?
Por isso, a nossa intervenção especializada é nestes campos. Por isso, primeiro, uma higiene do sono. A pessoa tem que começar por aí. Tem que ter um bom sono. E para haver um bom sono, o que é preciso haver? Não haver distrações. Telemóveis, redes sociais, televisões, livros, à noite. Nós queremos é dormir. Por isso, temos que retirar essas distrações para dormir. É a mesma coisa que se faz na memória. Temos que retirar as distrações que estão a ocupar espaço desnecessário. Depois temos que fazer a limpeza à memória. Temos que ver a pessoa o que é que tem na sua memória. Isto nós vemos, nós os psicólogos conseguimos fazer isto pela narração. O discurso da pessoa revela o que é importante para a pessoa. E nós vamos criando estes padrões de importância e depois vamos ensinar a pessoa de que há determinados conhecimentos que têm informações que não precisa delas para nada, não é? Por isso temos que nos focar só naqueles que nos interessam. A nossa memória é limpa desta maneira. Eu tenho uma informação desnecessária, aprendo uma necessária, desde que seja no mesmo campo de interesse, uma anula a outra. Limpar a memória é isso, não é? Nós não vamos lá retirar o que a pessoa tem lá dentro, não é? Não, vamos lhe dar novos interesses dentro das mesmas áreas, mas com objetivos, com foco. Temos que organizar a memória. A pessoa tem que saber que a memória é compartimentada, não é? É tipo muitas gavetas onde nós pomos determinadas situações. Se aquilo estiver organizado, nós sabemos onde ir. E aí todos os nossos sentidos servem para fazer este armazenamento de memória, as tais mnemónicas. Eu, quando estou a fazer um bolo, por exemplo, e me queimo na panela, eu ali aprendi a olhar, porque estava a fazer, estava a pensar e fisicamente queimei-me. Aquela memória fica-me mais na memória do que se eu fizesse o bolo e não me tivesse queimado. Porque retirei de lá o sentido tato, o queimei-me, não é? Isto é muito importante. As mnemónicas têm que ser utilizadas para nós recuperarmos a informação nestas gavetinhas todas que têm que estar organizadas. Temos que fazer uma seleção, filtrar a informação, por isso um estudante é importante que retire do seu contexto tudo o que não lhe interessa e aplique-se no que interessa, porque é temporal, não é? Um estudante sabe que em 3, 4, 5 anos faz um curso, ou 6 ou 7, conforme os cursos, não é? Mas é temporal. A partir daí pode fazer o que quiser, mas agora precisa da memória toda, desse recurso para esta função. E a utilidade da informação. Nós temos de saber se a pessoa está a aprender, por exemplo, as telenovelas e as séries, aquilo está a acrescentar alguma coisa. Volto a repetir. Podemos ter meia hora ou uma hora para isso, mas não um dia inteiro de videojogos, de telenovelas ou de séries, umas atrás das outras, não é? Quando nós, e isso vocês sabem muito bem, queremos desligar do mundo, enterramos-nos nos filmes, nos livros, as músicas. Isto para quê? Para nos distrairmos. Ora, nós estamos a distrair-nos, não estamos a memorizar. Muitas vezes até estamos a olhar para lá só como relaxamento. Mas o nosso cérebro está a assimilar. E, se for durante muitos períodos, estamos a criar um padrão de relaxamento. O cérebro está mais tempo a relaxar do que a aprender ou a memorizar. Por isso, a memória é a vossa melhor ferramenta. Usem-na da melhor maneira.